Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao webinar Como Fazer Contratações PCD que realmente funcionam, promovido pelo PandaPé. Estou vendo que já tem bastante gente entrando aqui no nosso bate-papo, então faço um convite para estarem também com a gente até o final. Hoje a gente vai falar sobre inclusão de verdade, aquela que vai além ali das metas legais, que se transformam em estratégia de crescimento para as empresas e para as pessoas, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da conversa, mandem aqui no chat. Nós queremos ver a interação de vocês. A ideia é que isso aqui seja muito mais um bate-papo. Então, mandem as perguntas para as nossas convidadas que vão estar aqui já já. E fiquei sabendo aqui que teremos também, ao final, um sorteio, né, para as pessoas que estiverem com a gente, de um kit do PandaPé. Então, convido a todos e a todas para continuarem aqui. E quero saber se as nossas convidadas já estão por aqui nos bastidores, já podem entrar aqui com a gente, porque eu estou super curiosa para esse bate-papo e tenho certeza que elas vão conseguir agregar bastante. Mandem as dúvidas de vocês aqui também, gente, sobre o tema como fazer contratações PCD. Imagino que para todos e para todas que estão aqui assistindo, realmente é um tema latente, né, nas suas empresas, no seu dia a dia. Então, conto com vocês para essa interação aqui. Bom, acho que eu posso chamar aqui para o nosso bate-papo as nossas convidadas. Acabei nem me apresentando nesse início, né? Eu sou a Beatriz, sou supervisora de comunicação aqui na Redarbar Brasil, que é o grupo que detém o PandaPé. Vou mediar esse bate-papo entre as nossas duas convidadas que entendem muito do tema, né? A Poliana Macedo, ela é gerente de RPO na Manpower Group, que é uma empresa referência em contratação, inclusive de profissionais PCD, e a Caroline Guinarra, que é CEO e fundadora da Talento Incluir, profissional de diversidade e inclusão e especialista em empregabilidade de pessoas com deficiência. Vou começar pela Carol. Carol, obrigada por topar o nosso convite. Fica à vontade para se apresentar um pouco mais. Obrigada, Beatriz. Angélica, obrigada por ser a minha voz. Angélica, meu sinal é Carol. Aperta a bochecha. Isso. Sou uma mulher de pele branca, meus olhos e cabelos são castanhos, cabelos curtos, semipresos, olhos e cabelos castanhos, visto uma blusa azul royal e, não dá para ver aqui, mas acho super importante eu contar, eu sou uma mulher cadeirante. A deficiência, ela chegou na minha vida quando eu tinha 22 anos. Trabalho foi uma continuidade para mim, eu nunca parei de trabalhar, continuei, fiquei afastada 3 meses, me reabilitei, já voltei, e fundei a Talento Incluir, na sequência, quando o mercado precisava contratar pessoas com deficiência e não sabia como fazer, eu percebi que a minha história poderia ajudar o mercado a fazer a contratação a partir da pessoa e não da cota. E há 17 anos eu sou, então, fundadora e hoje estou como CEO da Talento Incluir, que já fez a empregabilidade de mais de 9 mil pessoas com deficiência e em mais 650 grandes empresas aqui no Brasil. Bia, me sinto apresentada, mas estou super à vontade para vocês perguntarem mais e dizer que minha vida é uma rede social aberta. Gente, quiser saber mais, eu não vou perder nosso tempo aqui contando sobre mim. Acho que a gente tem perguntas super importantes para a gente passar para o pessoal que está aqui assistindo a gente, passar dicas e aprender aqui também, lá no LinkedIn, no Instagram, Caroline Guinarra, super fácil de encontrar. Legal, Carol, obrigada. Pessoal, eu acho que é legal fazer a minha autodescrição aqui também. Eu sou uma mulher branca, estou com uma camiseta clara aqui também, tenho o cabelo preto na altura dos ombros e estou com batom escuro. E atrás de mim tem uma tela falando ali sobre o PandaPé e com fundo azul. Quero agradecer também a Angélica, que está aqui fazendo a nossa tradução em Libras. Muito obrigada, Angélica, por estar aqui com a gente também.
Bem, vamos lá. Eu acho que a gente já pode começar aqui. Quero saber se a Polly está por aqui, a nossa convidada também. Não sei se ela já conseguiu conectar com a gente, mas se não, não tem problema. A gente vai se conectando, vai trazendo aqui as dicas para o pessoal enquanto ela consegue se conectar por aqui. Vamos lá. Gente, acho que é legal a gente começar um pouquinho contextualizando sobre o mercado PCD, né? Atualmente, mais de 50% das pessoas com deficiência estão desempregadas. Dado bem preocupante, né? E segundo um estudo da Cato, 72% afirmam sofrer capacitismo ao tentar conseguir um emprego. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho, Carol, se você puder comentar do seu ponto de vista, o que mais trava ou acelera a inclusão dentro de uma empresa e como que a gente pode fazer esse alinhamento entre RH, as lideranças, os times de operação, para que realmente exista um compromisso não só com a contratação, mas com a inclusão desses profissionais. Bom, quando a gente pensa em travas, né, Bia, a gente tem um desafio, alguns desafios, e eu vou começar falando sobre o motivo de contratar. A maior parte das empresas contrata porque é cota. No ano passado, 2024, nós lançamos uma pesquisa chamada Radar da Inclusão. A Radar da Inclusão conversou com 1.200 pessoas com deficiência. Este ano a gente lança a edição de 2025 na segunda-feira, dia 8, um evento na Arena B3, inclusive está todo mundo convidado. E a gente tem indicadores que ainda não se movimentam muito, né? De um ano para o outro, a gente tem um mercado muito parecido. Eu vou contar para vocês agora indicadores de 2024, porque eu não vou dar spoiler das de 2025, mas posso antecipar que não se movimentaram tanto. Eu estou falando da pesquisa para dizer que 96% das pessoas com deficiência acreditam que só conseguem os trabalhos delas porque existe a cota. Então, que as empresas deixam muito claro, muito evidente que a contratação está acontecendo por causa da cota. Então, a gente tem este que é o motivo da Talento Incluir existir. Quando eu disse aqui, contei a minha história, em 2017 eu percebi as empresas contratando por causa da cota e não por causa da pessoa, e assim se mantém o mercado. A gente continua contratando por causa da cota, e agora não é só uma percepção minha, é uma percepção de 1.200 pessoas com deficiência. Então, já vira um indicador, a gente percebe pouco movimento do mercado para entender a importância de contratar pessoas com deficiência, não só para alavancar os negócios, mas também, né, porque para dentro de casa traz tudo aquilo que diversidade promete. Quando a diversidade está incluída de verdade, tem inovação, tem melhoria dos relacionamentos, tem avanços mesmo de negócio, tem alcance de um público, porque a gente existe, se a gente existe, a gente consome com ou sem dinheiro. Minimamente as pessoas compram pasta de dente, sabonete, então o mínimo a gente vai consumir, mas também existe um motivo de contratar, um motivo social, né? Uma sociedade com uma parcela dela de fora não evolui, então tem um motivo social, mas um motivo humano, né? Que a gente contratar por convicção é o que vai fazer o mercado movimentar. A contratação ainda acontece por obrigação, às vezes por conveniência, porque o negócio vai ganhar com isso, mas eu afirmo que ela só dá certo quando ela é feita por convicção. Então, esse é o principal, é o primeiro e principal motivo das travas, né? E aí, como impacto na carreira, né? 63% das pessoas com deficiência nunca foram promovidas. 9 a cada 10 passa por capacitismo dentro da empresa. Legal saber que a Cato traz esse indicador do processo seletivo. 9 a cada 10, gente, 90%. E 84% tem a saúde mental abalada por conta do capacitismo no trabalho. Então, a gente tem desafios ainda que esbarram numa das barreiras de acessibilidade, que tem a barreira arquitetônica, tem a barreira digital, tem a barreira metodológica, mas a gente está falando da barreira atitudinal, que é a atitude que vai, de fato, o fazer, né? O que a empresa precisa fazer, o que o gestor precisa fazer, a liderança, ainda não está sendo feito, e a gente tem impacto, de fato, no
não só no nosso ingresso às organizações, mas também na nossa permanência. E se a gente não está bem permanecido, não tem como a gente avançar, né? A gente percebe que as empresas que empregam bem não têm desafios na contratação, porque tem gente com deficiência querendo trabalhar lá. Então, tudo isso faz parte, inclusive, de uma marca empregadora, empregar bem as pessoas com deficiência para que a gente consiga também atrair os melhores talentos para o nosso negócio. Acho que por um caminho aí do contratar pela lei, esse é o principal motivo que as travas ainda acontecem, tanto na hora de contratar como na hora de fazer a carreira. Sim. Ô, Carol, e agora pensando nessa questão dessas travas mesmo, esses gargalos, você comentou um pouquinho, né, sobre o quanto as empresas ainda fazem essas contratações por conta das cotas e tudo mais, mas falando no desafio da contratação em si, qual você acha que é o principal gargalo para buscar, para encontrar e para realmente contratar esses talentos? Bom, na nossa pesquisa de 2025, a gente perguntou um pouquinho mais profundo sobre a questão do recrutamento e seleção, então temos indicadores para afirmar algumas das coisas que eu vou trazer aqui, mas, de novo, eu não vou poder trazer spoiler de indicador aqui. Mas vou falar da sensibilidade, tá? Das sensações que a gente tem em relação à sua pergunta. Primeiro, a gente tem o processo de seleção, a atração, a divulgação da vaga, que ainda não alcança as pessoas com deficiência de fato onde a gente está. Então, quando a gente pensa, né, nas plataformas, como o Cato, como vocês aqui, a gente tem algumas pessoas com deficiência já entrando nesses veículos digitalizadas e que, de fato, vão se candidatar às oportunidades que a gente tem. Mas é uma parcela muito pequena, né? A gente tem, na Talento Incluir, quando a gente faz o nosso processo de seleção, tem casos, tem cidades que a gente passa carro de som na comunidade. A gente ainda coloca o cartazinho na vendinha daquele bairro, daquela comunidade, daquela cidade. Porque, por mais não tecnológico que pareça, traz resultado. Porque, infelizmente, as pessoas com deficiência ainda não têm acesso a tudo que a população, um grande número de população sem deficiência acessa. Então, a gente tem um desafio do divulgar, aonde divulgar e o como divulgar. Então, imagens ajudam muito a gente a alcançar, porque se a gente não se vê, a gente não se sente pertencente, a gente acha que aquela vaga não é para a gente. Então, por que é importante divulgar uma vaga colocando a imagem de pessoas com deficiência, preferencialmente reais, e pessoas com deficiências diversas, para a gente se perceber ali. Então, se você fizer uma campanha e naquela campanha tiver a imagem de uma pessoa com nanismo, uma pessoa com nanismo percebe que aquela vaga também é para ela. Se não tem a imagem, mas está escrito, cara, mas estava escrito, a pessoa não viu? A pessoa viu, mas ainda assim pode dar a sensação de parecer menos humano, menos para ela, pode parecer vaga para uma deficiência que não é a dela. Então, a gente tem uma série de questões de não se sentir pertencente, que é um comportamento que é um comportamento herança do capacitismo estrutural, né? A gente tem o capacitismo acontecendo na nossa rotina, e quando a gente é alfabetizado, a gente é educado, ou a gente adquire a deficiência, como no meu caso, adulta, mas já vivo há 24 anos na cadeira, nosso comportamento vai sendo moldado para uma forma diferente de ser. Então, todos os dias da minha vida, eu preciso provar que eu sou capaz. Capacitismo é isso, duvidar da minha capacidade. Eu preciso provar que eu sou capaz de abaixar e pegar uma coisa que caiu no chão, que eu consigo abrir uma porta sozinha, que eu consigo entrar no meu carro sozinha, que eu consigo sair do meu carro sozinha. Você sabe, Beatriz, que esses dias eu estava na frente de um congresso que eu fui palestrar, eu desci do táxi, eu só desci do táxi, eu não fiz mais nada. Uma mulher olhou para mim e falou assim, como você é espertinha?
eu tenho 47 anos, né? E 24 usando cadeira deveria ser natural já para a sociedade me ver uma pessoa com deficiência saindo do carro. E o capacitismo na prática, uma fala dessa, né, Carol? Com nenhuma intenção de me oprimir, mas na prática é isso. Toda hora eu preciso mostrar que eu consigo, que eu sou capaz. E um ser humano que fica o tempo todo em alerta, aciona luta e fuga. Então, estou dando um exemplo aqui de comportamento que a gente com deficiência tem e que a gente ainda é culpabilizado. Ah, mas eu divulgo, as pessoas com deficiência não se candidatam. Mas você falou com a gente de verdade, né? Quando você divulgou. Então, a divulgação tem que ter a imagem, a divulgação tem que estar numa comunicação simples, simplificada, porque tem deficiências diversas. Tem gente que é surda e que é oralizada, que não é oralizada, que foi alfabetizada em Libras e que vai ter menos acesso à comunicação escrita. Então, se a gente simplifica, essa pessoa vai entender. E o ideal é que, junto nessa divulgação, tenha uma janela de Libras explicando todo aquele texto. E aí os clientes falam para mim, mas eu não consigo contratar gente surda. Mas você não está divulgando para ele. Se você não divulgar na língua da pessoa surda, você também não vai alcançar. Então, a rotina de atração, né, começa com diferenças. A gente já precisa fazer um trabalho direcionado com acessibilidade. E, se a gente fizer para a pessoa com deficiência, serve para todas as outras. Só que o contrário não é verdade. Então, a analogia que eu faço é com uma rampa, né, Bia? Se eu vou descer pela rampa, todo mundo pode descer pela rampa. Agora, o contrário não é verdade. Se for construída uma escada, alguns vão subir, outros não. Então, quando a gente pensa no processo de contratação, desde a divulgação, aonde a gente divulga e o como a gente divulga, precisa de atenção. Depois a gente tem o processo de entrevista que a gente fala que tem que agradecer a Nossa Senhora da Tecnologia, que bom que a gente tem feito a maior parte das entrevistas online, mas tem gente que não vai conseguir. Tem gente que não vai conseguir fazer a entrevista por vídeo. E aí, dependendo da posição, obviamente, uma pessoa que não consegue fazer por vídeo, a gente tem que pensar se é uma pessoa adequada para aquela vaga, e dependendo da posição, tá tudo bem, ela não vai precisar usar dentro do negócio. Mas até quem, de repente, precisaria para a posição, pode estar sem internet, pode estar sem uma boa tecnologia, um celular bom, um smartphone bom, que de repente daria esse acesso para ela para vídeo, para videochamada numa entrevista. Então, para os outros sem deficiência eu já descartaria. Ok, mas com deficiência, primeiro, você não está chovendo candidatura. Então, para você, já tem que olhar um pouquinho mais. E a gente precisa, de fato, entender o motivo daquelas pessoas que não conseguem. E o momento da entrevista, e a gente fala de novo da barreira atitudinal. As pessoas que selecionam precisam ser preparadas. E a gente entra nas empresas, a gente fez um treinamento há 5 anos atrás, a maior parte dos selecionadores e selecionadoras já nem são os mesmos, já mudou o time inteiro. Obviamente que a rotina e a experiência entrevistando pessoas com deficiência forma muito, mas algumas dicas anteriores são importantes, o treinamento anterior é muito importante, não só para a gente saber como lidar, se puxa a cadeira, se não puxa, se ajuda ou não ajuda, mas para a gente também entender de comportamentos herdados do capacitismo, porque na hora de avaliar um comportamento, tem que se perguntar de um jeito diferente, tem que se aprofundar numa experiência, para que a gente consiga perceber não só um comportamento que não é bom, o motivo, mas também comportamentos importantes que vieram pela deficiência fazer parte, né? Antes de entrar aqui com vocês, eu estava numa reunião com um cliente nosso, que virá no nosso evento Radar da Inclusão, e aí vem a pessoa de diversidade com uma pessoa com deficiência do time, e essa pessoa com deficiência estava me contando que os 2 anos que ela ficou em cirurgia e ficou no hospital, ela aprendeu inglês, porque ela ficava traduzindo música das bandas porque não tinha que fazer no hospital, e também uma série de comportamentos, como ela jogava xadrez, ela fazia crochê, ela foi aprendendo comportamentos que contribuem para a carreira dela hoje, naquela fase que ela adquiriu a deficiência e passou por processo. Então, a gente precisa saber entrar nesse assunto para conseguir buscar características comportamentais daquela pessoa. E aí é tirar a deficiência do silêncio, né? Você sabe, Bia,
que a gente vive o silenciamento da deficiência por conta da cultura. A gente, quando era criança, viu alguém com deficiência passar e falamos: mamãe, por que o moço anda daquele jeito? E provavelmente a mamãe, o papai, o adulto que estava com a gente respondeu: não olha, não comenta. E lá no nosso inconsciente existe uma crença social, uma crença limitante de que sobre deficiência não se fala. E quando a gente não fala de deficiência, na entrevista a gente tem receio do como falar, como perguntar. Só que quando a gente não pergunta, a gente deixa de descobrir joias de comportamento, como eu contei aqui no case da pessoa que eu conversei há pouco. Então, acho super importante que a gente entenda que no processo de seleção, a gente precisa ir quebrando as barreiras de acessibilidade. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com o fone aqui, ele deu uma... Acho que acabou a bateria de um. Vamos ver se com o outro toca bem. Tá ouvindo bem, né? Estou te escutando bem. O pessoal do chat pode falar por aqui também. Perfeito. E a gente quebrando as barreiras de acessibilidade, uma delas é atitudinal e é a mais importante de todas. A hora que a gente traz como natural um corpo com deficiência, o assunto deficiência, a gente consegue perceber muito avanço, né, nos resultados e principalmente na qualidade de um processo seletivo para pessoa com deficiência. Super interessante essa sua fala, Carol. Muitas pessoas com deficiência que eu conheço já comentaram sobre isso, inclusive, né? Sobre a dificuldade, muitas vezes, ou a barreira que elas sentem de serem perguntadas coisas comuns em um processo seletivo, talvez porque os próprios profissionais não estejam preparados para essa conversa, né? De uma forma leve e aberta, e reforça a importância da gente falar sobre a inclusão, de fato, desses profissionais, né? E sobre como chegar a esses profissionais. Então, acho que estar aqui nessa manhã já é um passinho à frente. Então, fico feliz por estar aqui nessa conversa com você e por todo mundo que está aqui participando também. Eu estou vendo que tem alguns comentários aqui no chat. A Karina perguntou como garantir que uma empresa, de fato, possua uma marca empregadora consolidada, pensando nas contratações PCD. Acho que amarra um pouquinho até com o que você falou inicialmente, mas acho que é legal reforçar essa fala aqui. Boa, Karina, ótima pergunta, viu? A marca empregadora, né, vocês que trabalham nessa área bem sabem que é um conjunto de iniciativas que a empresa faz para se manter, para ser uma empresa atrativa para a contratação, né? Então, não tem a ver só com o processo de contratação, tem a ver com o processo de estar na empresa. As pessoas que trabalham na minha empresa estão bem na minha empresa, gostam de trabalhar aqui, e isso fortalece muito. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que a gente vê que a área de seleção, eu falo que até na nossa pesquisa a gente pensou muito, né? Tem indicadores de contratação? Tem. Tem dicas para a gente melhorar? Tem. Mas de todas as áreas que a empresa tem, que as empresas têm, a gente é que está mais avançado em contratação, porque a gente tem sido o principal responsável, a área principal responsável por resolver o problema da cota das empresas, desde que a cota existe. Então, nós, né, profissionais de recrutamento e seleção, estamos sendo cobrados por inclusão, por fazer o processo antes de todas as outras áreas. Então, a gente, obviamente, tem uma experiência maior, estamos mais avançados. E aí, quando a pessoa começa, acaba que a gente precisa fazer as nossas próximas vagas do mês. Então, a gente entrega para a empresa resolver. Mas, na maioria dos casos, não tem acompanhamento, então as pessoas ficam muitos anos sem produzir, porque não tem uma liderança preparada, não tem tecnologia para ela. A gente tem problemas na avaliação de desempenho. Então, existem casos hoje que a gente vem acompanhando de pessoas com 20 anos de empresa, com avaliações de desempenho super altas, sem histórico, porque as lideranças dessa pessoa já nem estão, que ela passou durante esses 20 anos, já nem estão mais lá, e com a desconfiança de que foram avaliações de desempenho capacitistas, que a pessoa não estava entregando, mas ela foi bem avaliada mesmo assim, e isso tem sido um problemão para a empresa, e que respinga na reputação da empresa, né? Porque tem uma pessoa ali que está encostada há 20 anos,
e ela só não desenvolveu porque não teve o feedback adequado, porque não teve acompanhamento adequado, porque se ela fosse uma pessoa ruim, sem caráter, ela não estaria 20 anos ali. Então, a gente começa a perceber que a qualidade da contratação precisa evoluir muito para a gente ter uma força de marca empregadora. Um outro ponto é apoiar as iniciativas para pessoas com deficiência, né? Então, as marcas que se posicionam apoiando o livro que uma pessoa com deficiência escreveu, que se posiciona investindo em influenciadores com deficiência, a gente começa eventos, pesquisas, como a que a gente fez na Talento Incluir, a gente começa a perceber as mesmas marcas sempre presentes, e obviamente essas marcas ganham espaço. Existe um importante papel da área de marketing, tá? Então, o marketing da empresa, quando faz campanhas, e nessas campanhas traz pessoas com deficiência, isso também forma a sociedade. É claro que não pode ser um marketing sem nada feito dentro de casa, né? Fica um telhado de vidro, mas quando a empresa está fazendo, é muito importante. A gente tem bons exemplos de empresas que fazem comerciais de Natal trazendo uma pessoa surda, que trazem comerciais de Dia dos Pais com um pai amputado, e isso não só comercial de TV, né, mas que também alcança as redes sociais, que é onde tem alcançado a grande massa hoje, a gente começa a perceber que fortalece marca, né? E, por fim, as pessoas com deficiência precisam crescer dentro da empresa, e o crescimento tem a ver com ações intencionais. A lei de cotas é uma ação afirmativa, é uma política afirmativa para compensar uma desigualdade social, um desequilíbrio, né, uma desvantagem, uma injustiça social, e é transitória. Eu acordo e durmo para que a lei de cotas não exista no futuro. Todos os dias eu acordo para trabalhar para que a lei de cotas não exista no futuro. Assim, a gente tem uma lei que obriga a fazer uma ação afirmativa. Então, a gente abre vagas afirmativas para pessoas com deficiência. Mas e dentro de casa, quando a gente abre as vagas, será que a gente abre vagas para a movimentação interna, direcionando para a pessoa com deficiência? É muito importante, Bia. Bia, agora meu outro fone já foi também. Vocês estão me ouvindo ainda? Continuo te ouvindo. Imagino que Perfeito. o pessoal Então, fui para o também. microfone do notebook. Sim, estão comentando que estão escutando. Muito bom, então deixa eu voltar no meu raciocínio. Então, quando a gente pensa numa vaga intencional das vagas internas, que a gente pense também em mentorias de carreira direcionadas. Ah, mas eu tenho, como eu disse, tem uma mentoria aqui que todo mundo pode participar. Ok, mas nessa mentoria a gente tem um direcionamento para que a pessoa comece a se reconhecer com comportamentos herdados do capacitismo estrutural? Não, então, ao mesmo tempo que tem que ter oportunidade para participar junto com todo mundo, que a gente fala que tem pessoas com deficiência que tem alta, que já está tão desenvolvida de igual para igual, que vai correr, essa pessoa naturalmente vai protagonizar a carreira dela. Mas ainda são as exceções. Então, se tem uma maioria que ainda não vai, ainda precisamos de projetos de desenvolvimento de carreira direcionados e intencionais. Então, tudo isso, Karina, ajuda a gente a fortalecer marca, né? Eu falo que o melhor fortalecedor de marca é o cara com deficiência que está dentro da sua empresa, dizendo bem que aquele está crescendo, falando bem do processo, de como ele é tratado e de como ele é, de fato, incluído e pertencente ali. Perfeito, Carol. É o reforço da prática, né? O que você falou, toda a contratação ela é legal e a gente fala muito sobre isso por aqui, que a diversidade é importante, mas sem a inclusão, de fato, na prática, ela não funciona, né? Super Sim. necessárias as suas falas, e eu queria muito conhecer o perfil, como que é para quem está aqui, porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo, eu imagino que sejam profissionais de RH, e você comentou um pouco sobre essa importância, né, do papel dos profissionais de RH, do olhar cuidadoso dos profissionais de RH para as pessoas com deficiência. Então, comentem aqui no chat, pessoal, como funciona hoje na empresa de vocês as contratações PCD, se elas existem, como funciona essa inclusão, os desafios de vocês. Então, nós queremos muito conhecer aqui e até comentar sobre as situações, porque acho que também traz essa troca, né, de outros profissionais também sentindo a mesma dor, às vezes, de levar a importância dessas contratações ali para dentro da empresa, de aumentar o quadro de colaboradores.
Então, é muito sobre isso que a gente quer passar por aqui também. Mas, Carol, uma das dificuldades, comentaram aqui que uma das dificuldades que encontra é a falta de abertura da liderança e gestão. Acho que tem até um pouquinho a ver com o que eu falei aqui, né? Então, essa dificuldade da falta de abertura da liderança e da gestão. Muitos tiveram experiências ruins com colaboradores PCD e generalizam o comportamento para todos os candidatos. Como mudar essa mentalidade? Samantha, né? Estou vendo aqui também. Samantha, obrigada pela pergunta. Samantha, sabe que essa percepção de que a gente tem um dos maiores desafios, não foi na sua pergunta, não foi enfatizado isso, mas é super comum que as empresas falem que o desafio delas está na liderança. E quando a gente conversa com a liderança, sabe o que eles falam para a gente? Eles falam assim: depois que o RH contratou, ele me deixou sozinho, ele me deixou sozinha. E eu não sei o que fazer no dia a dia. Então, os dois têm razão, sabe? Os dois, tanto o RH tem razão de perceber a liderança resistindo, você bem disse aqui que tiveram experiências ruins e por isso seguram um pouquinho, né? Não querem mais contratar. E a gente, como RH, também tem razão que eles resistem, né? Eles resistem e a gente também deixa eles sozinhos. Então, o desafio, ele precisa, né, com a liderança, fazer programas de liderança inclusiva constantes. Um líder não vai mudar a história dele, o que ele pensa sobre pessoa com deficiência, em uma conversa, em uma palestra, em um treinamento de 8 horas que seja. A gente precisa fazer frequente. E principalmente para aqueles que já têm pessoas com deficiência na equipe. Esse daqui eu só quero engajar, quero saber da importância. Nesse momento eu preciso pegar lideranças que não têm pessoas com deficiência na equipe para que eles queiram contratar. Esse é um motivo. Agora, tem aqueles que já contrataram. São só 12, não importa. Os 12 precisam ser acompanhados, eles precisam de apoio, eles precisam ser formados. O dia a dia com a pessoa com deficiência é muito desafiador. E não estou generalizando, obviamente, tem pessoas com deficiência que performam muito, inclusive a maioria que está contratada performa. Porém, a gente tem desafios que têm a ver, muitas vezes, com experiências que a gente nunca viveu. Então, uma coisa é dizer assim, olha, eu preciso de uma licença, inclusive isso já é previsto em lei, porque teve um falecimento na minha família. Outra coisa é dizer assim, olha, eu preciso de uma licença, porque eu preciso, por 2 meses, fazer um exercício tal, uma recuperação tal, uma fisioterapia tal, e só 2 horas por dia. São coisas muito específicas que a gente vive e que não tem precedente para o líder ter repertório para resolver. Então, a gente precisa muito estar perto, estar próximo, acompanhar. Plantões para liderança têm ajudado muito. Aqui na Talento Incluir a gente tem essa solução. Nas indústrias, por exemplo, a gente vai com um time que fica na indústria uma vez por semana, para as áreas irem lá, os gestores irem lá e tirarem as dúvidas, os desafios, a gente orientar. Não é fazer a liderança por eles, mas é ensiná-los a fazer, ensiná-los e ensiná-las, né? As mulheres também são líderes, a gente ainda não é maioria, mas eu preciso falar no feminino para a gente manter aqui o processo, né, das mulheres chegando. E também a gente tem as questões da alta liderança. Então, Samantha, enquanto pai e mãe não comem legumes, filhos não comem. Enquanto pai e mãe não leem livros, filhos não leem. Então, não tem como exigir de uma média liderança um comportamento inclusivo, se lá em cima no board, na diretoria, a gente ainda tem resistências. E quando a gente conversa com eles, as pessoas que são líderes, que são CEOs, que são diretores, já têm um comportamento amigável, né? Então, a gente chega onde a gente chega por um comportamento político. Então, eu estou travando, Bia? Não, aqui tá tranquilo. Pode. Tá bom, para mim tá dando umas travadinhas, estou com esse receio. A gente chega onde a gente chega por comportamentos políticos, a gente sabe o que falar, a gente sabe o que dizer para não ficar batendo de frente. Então, meu CEO é super inclusivo. A gente tem feito um assessment com eles, e nesse assessment a gente faz uma biografia de vida.
E acreditem, eles não sabem falar o que é equidade, eles não sabem falar o que é vaga afirmativa. Eles ainda defendem meritocracia como o único caminho de desenvolvimento do time, de liderança, então, de crescimento. Então, a gente precisa fazer trabalhos aprofundados para que eles consigam falar de fato o que eles pensam, o que eles são, e a gente ter chances de desenvolver. Então, na prática, um líder um board, né, uma diretoria que entende o seu papel de fato, ele vai perceber que até as cobranças de metas de resultados precisam, em alguns momentos, serem reconsideradas quando a gente está querendo equilibrar inclusão. E não porque a gente não vai dar resultado, mas porque a gente precisa encontrar um outro caminho para a liderança acontecer. Isso tudo leva, às vezes, um tempo, um direcionamento que é diferenciado, né? Então, a gente precisa muito para apoiar essa liderança e tirar eles dessa culpabilização. Eu falo que, no fim, eles são culpados por os líderes, né? Liderança média, liderança, que, no fim, é quem contrata, quem lidera. Eles são os culpados para a inclusão não acontecer. Mas, na minha experiência aqui, a gente encontra mais gente querendo fazer e não sabendo como fazer, e por isso a resistência aparece. É um amadurecimento de tirar esses vieses, né, e todas essas questões que cercam uma carreira de PCD ali, que vem de baixo para cima também, né, Carol? Que pode ser escalado aos poucos, essa mudança de pensamento, o que você falou, às vezes a pessoa quer fazer, quer promover as oportunidades ali, mas realmente não está preparada para fazer isso, né? Então, aqui, como profissionais de RH, entra um pouco desse papel também, né? Legal. Carol, acho que de tudo que você trouxe até agora, né, ouvir você deixa claro que a inclusão ela precisa ser além de uma ação pontual, né? Além de um único projeto, ela realmente deve ser um compromisso da organização, algo contínuo e que se constrói na prática, nas relações, no dia a dia, fortalece a cultura também, né? Quando feito de maneira genuína. E quando a gente fala de inclusão, acho que a tecnologia também pode ser uma aliada, né? E o PandaPé, ele é o único software de recrutamento e seleção totalmente integrado ao InfoJobs e Acato, que são aí referências nacionais também em base de perfis PCD, né? Em contratações PCD. Então, juntos, nós conectamos mais de 600 mil profissionais com deficiência a oportunidades reais, fazemos mutirão de vagas, muita gente deve conhecer aí algumas das iniciativas para apoiar a empregabilidade, e com a tecnologia, o software, né, que oferece processos seletivos mais justos, sem vieses. Então, queria que você comentasse um pouquinho, Carol, queria ouvir de você, na verdade, como você enxerga esse olhar da tecnologia. Você comentou um pouquinho, né, que ela já ajuda em certo ponto na questão de mobilidade, por exemplo, da pessoa não precisar sair para fazer uma entrevista, mas queria que você comentasse como você vê esse olhar da tecnologia nos processos seletivos para recrutar profissionais PCD. Bia, é muito legal ver a iniciativa, né? Não é de hoje que InfoJobs, aí, junto agora com o PandaPé e Cato, fazem intencionalmente a plataforma, né? Tudo que vocês desenvolvem para o mercado, incluir a pessoa com deficiência, né? Eu venho reencontrando vocês nas nossas trajetórias algumas vezes durante todos esses anos. Então, a tecnologia precisa ser pensada de uma forma acessível, de uma forma inclusiva, e vocês vêm cumprindo muito bem esse papel. Ainda assim, a gente tem questões de ignorância social que fazem quando você traz a questão das avaliações por inteligência artificial ou por tecnologia, a gente ainda precisa de construção, né? Então, é um caminho, mas não deve ser o único, porque até para a sociedade entender como é que os vieses, para seres humanos, eu estou falando, até para seres humanos, entender como os vieses impactam na nossa avaliação de pessoas com deficiência, é um estudo ainda, não tem aquela grande
guia direcionador, alguma coisa que já entendemos como é que é, vamos reprogramar tudo e não vai mais dar. A gente está fazendo experiência, né, com tecnologia, e a pessoa com deficiência ainda não tem profundidade em algumas questões comportamentais mesmo, sabe? Então, eu vejo que a gente ainda precisa ficar muito atento aos indicadores de validação das pessoas, porque se a gente tiver muitas pessoas invalidadas, talvez seja a tecnologia que não está preparada ainda. Eu sinto que a gente tem muita evolução e que a evolução está sendo muito rápida, né? Então não dá tempo nem de acompanhar, né? O quanto a tecnologia e a inteligência artificial têm evoluído. E que a gente está indo para um caminho que a gente vai conseguir alcançar a sociedade inteira. Neste momento, a gente tem algumas pessoas com deficiência que, infelizmente, ficarão de fora dos processos que são triados apenas por tecnologia. Então, minha dica nesse momento é essa. Eu gostaria de estar dando dicas de que não precisamos mais de uma lupa ou de um olhar direcionado para nós, mas a gente ainda tem avanços. E para tentar exemplificar isso que eu estou falando aqui, né, com todo o cuidado do mundo, porque tem muito valor um negócio com tecnologia como o de vocês, eu gostaria de falar sobre um comportamento que é muito recente, assim, que a ciência tem começado a falar sobre ele agora, mas que não tem nenhuma validação da sociedade coletiva ainda. A gente, pessoas com deficiência, eu contei aqui, tem comportamentos que são herdados do capacitismo estrutural. O capacitismo na sua estrutura faz a gente, muitas vezes, não acreditar no nosso potencial, não acreditar, né, não ter autoconfiança. E aí a gente tem um que se chama fadiga de acesso. Esse que está sendo falado, que está aparecendo em artigos científicos, artigos de mestrado, de doutorado. Fadiga de acesso é um cansaço que a gente tem por toda hora precisar pensar se vai ter ou não caminho para a gente, clima para a gente, um ambiente para a gente, né? E a gente cansa, e esse cansaço faz a gente ficar cada vez mais em casa, cada vez menos experiências. Então, eu, por exemplo, estudando fadiga de acesso, me dei conta que sei lá, 20 anos, minha filha tem 20 anos, pelo menos uns 25 anos, eu vou todas as minhas férias para a mesma viagem, para a mesma praia. E por que eu faço isso? Porque eu já sei que lá tem a acessibilidade que eu preciso, já sei quais são os desafios que eu terei, o que não está bom, que já vou preparada para isso. E olha o quanto me tira a oportunidade de viajar para lugares e expandir minha cultura, expandir o que a gente aprende quando a gente está em lugares diferentes, né? Então, fadiga de acesso traz isso. E isso não é, quando eu falei de ignorância, isso é muito novo para a gente botar na inteligência artificial, para ele entender que tem um comportamento que é desenvolvido diferente e que não tem valor, só é desenvolvido diferente por conta do que a gente passa. Então, eu sou super a favor de tecnologia. A tecnologia ajuda muito a pessoa com deficiência em várias questões, né? Então, acender e apagar a luz falando, ajuda a gente não sei se vocês sabem, mas o touch, aumentar a tela do celular, né, com o touch, é uma tecnologia que foi feita para pessoas com baixa visão e hoje todo mundo usa. Então, a gente tem uma série de benefícios com tecnologia. E a gente tem que continuar fazendo, e assim como vocês fazem, com a preocupação de que seja uma tecnologia para atender todas e todos. Legal, Carol. A Samantha comentou aqui também que na empresa dela há um movimento bem grande de inclusão, que tem feedbacks com colaboradores PCD a cada 3 meses, suporte da equipe de analistas de RH, e um setor de ambiência com ações voltadas à inclusão e diversidade. Gostou muito da ideia de reunir líderes para troca de ideias. Que legal, Samantha. Quero ouvir a experiência de mais pessoas aqui, porque a gente já está seguindo para o finalzinho do nosso bate-papo. Então, esse é o momento de fazer as últimas perguntas aí para a Carol.
Tenho certeza que todo mundo tem dúvidas em comum aqui, né? Como profissionais de RH, como pessoas que estão à frente desse primeiro contato, muitas vezes, né, das pessoas com deficiência com a empresa. Acho que é super importante estar preparado para esse momento do recrutamento, da seleção e como fazer isso na prática, né? Essa inclusão. Mas acho que isso tem bastante a ver com a pergunta que eu ia te fazer, Carol, que é sobre como ou quais indicadores você acha que são essenciais que as empresas deveriam monitorar depois de uma contratação de pessoa com deficiência, não só para ter essa contratação, mas realmente para medir a maturidade dessa inclusão, para ir além da cota, para fazer com que essa pessoa cresça ali no dia a dia dela, como você falou, para que gerem oportunidades reais para essa pessoa. Então, existem essas métricas aí que a empresa pode acompanhar? Sim, Bia, desde o início, né, até no processo de seleção, indicadores são importantes, a gente entender tipos de deficiência que a gente está atraindo, a gente entender quais são as divulgações que a gente faz que trazem mais ou menos resultados e quais tipos de deficiências estão sendo atraídos. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Qualidade da inclusão significa alcance de pessoas com diversas deficiências. Então, muito importante a gente saber as áreas que a gente está tendo mais ou menos facilidade, os indicadores ajudam, né? As posições, enfim, as regiões também. Então, desde o processo seletivo, extrair indicadores é muito importante para a gente estruturar e buscar soluções para resolver o que a gente ainda não está conseguindo alcançar. Depois de contratada, além de saber quantas pessoas são contratadas, quanto que a gente está aqui com a cota e quanto a gente ainda está devendo, a gente precisa saber quanto tempo as pessoas estão na empresa, qual é o indicador de turnover, a gente precisa saber indicadores de promoção, indicadores de participação em projetos de desenvolvimento, em programas de desenvolvimento, indicadores de candidatura para vagas internas. A gente precisa medir também o senso de pertencimento, e aí é mais difícil da gente medir, porque a gente precisa pensar estrategicamente como fazer buscar essa resposta, né? Porque, mas a gente participa dos programas de melhores empresas para trabalhar, mas a gente tem pesquisa de clima, muito legal. Mas para saber se uma pessoa com deficiência está se sentindo pertencente com a deficiência dela, a gente precisa direcionar uma pergunta, né? Fazer um trabalho bem focado nisso, e só está pertencente quem pode estar na empresa com a deficiência fazendo parte. E a gente precisa pensar muito bem, né? Fazer uma estratégia muito importante para que a pessoa esteja empregada e não se sinta em risco de perder emprego falando a verdade. A gente precisa também buscar indicadores de queixas, denúncias, compliance, e indicadores de participação das pessoas com deficiência nos tratamentos de saúde, né? A gente tem um indicador na pesquisa Radar da Inclusão bastante alarmante, que 84% passa por desafios na sua saúde emocional por conta do capacitismo no trabalho, e medir o quanto que a pessoa com deficiência está passando pelos tratamentos, pelo ambulatório, por queixas ambulatoriais, sejam elas de saúde mental ou não, também é um indicador importante para a gente entender o que está acontecendo aí com essa população dentro de casa. Então, acho que eu falei alguns aqui, né, Bia? Sim, perfeito. E o pessoal deixa 2 comentários aqui que eu acho que eles se conectam de alguma forma. Então, a Andrea comentou que é de uma agência de empregos e que está bem difícil a contratação. Quando encontramos algum perfil de experiência da vaga, a empresa não tem acessibilidade para o candidato. E aí, por outro lado, a Michelle comentou, disse que você poderia contar um case de sucesso de inclusão que deu certo, principalmente explorando o preparo feito com a área que recebeu a pessoa com deficiência. Eu acho que é super importante a gente passar por esse ponto aqui, porque existe isso, né, Carol? Você comentou aqui durante algumas das suas falas das empresas pensarem, mas eu não consigo receber
uma pessoa com esse tipo de deficiência ou com esse tipo de deficiência e acaba restringindo super a oportunidade, né? E perdendo talentos ali que poderiam agregar muito. Então, acho que elas estão conectadas. Se você puder comentar sobre isso, sobre algum case que você tenha tido nesse sentido. Tá bom. Bom, primeiro respondendo a André, a Natália, a gente tem uns negociáveis, tá? Para não cair nessa. Então, a gente não deixa a empresa escolher deficiência. Isso já aí entra nessa questão de acessibilidade. Aí ele vai falar assim, ué, mas eu não posso cadeirante. Aí, então, a gente não pode fazer só vaga. Você pode cadeirante, você só não pode se você não quiser promover acessibilidade. Se você quiser promover acessibilidade, assim também para pessoa cega, assim também para outras deficiências. Então, a gente, como a gente faz um negócio pelo propósito e não pelo dinheiro, a gente acaba tendo algumas exigências e a empresa que trabalha com a gente, o processo de seleção, ela acaba percebendo, é claro que a gente não é assim, né, que agora eu estou com poucos minutos para aprofundar, mas a gente não é assim na lata, a gente vai ensinando a empresa do porquê não pode, porque é uma discriminação escolher deficiência, que pode ou que não pode trabalhar, assim como escolher a que pode, porque tem empresa que fala assim, eu quero uma pessoa com síndrome de Down, mas espera, por que você está escolhendo a deficiência? Me diz o perfil e a gente vai buscar uma pessoa. Então, eu te entendo como é difícil a gente convencer as empresas de que a acessibilidade não pode travar a contratação, precisa tirar as barreiras da frente, porque a acessibilidade também é lei, então precisa ser cumprida. Aí, quando a gente fala, a segunda pergunta de um case de sucesso, a gente tem muitos cases, né? São 9.000 histórias. E assim, eu tenho um monte de história legal para contar, mas agora, de verdade, acho que foi a Michelle, né, que fez a pergunta que está na minha cabeça, Michelle, é contar um case, um desafio que a gente está vivendo. A gente tem uma pessoa candidata que está buscando trabalho há mais de 7 meses. Ele é um rapaz cego e que tem muita experiência. Ele saiu da empresa que ele estava porque no começo do ano muitas áreas de diversidade foram extintas das empresas e ele estava numa dessas posições, numa dessas empresas, mas a líder direta dele super avalia ele muito bem, ele é um cara muito bom, com uma super experiência de mercado e há 7 meses tentando trabalho. Lá no nosso evento na Arena B3, ele vai para contar a experiência dele de buscar trabalho. Ele está trazendo indicadores de quantas vagas ele se candidatou, quantas entrevistas ele foi chamado e como tem sido o processo dele, a dificuldade, né? Então, queria chamar a atenção, aproveitar que a gente tem mais de 500 pessoas aqui assistindo, o quanto que a gente não pode escolher deficiência, porque ele tem certeza, e eu também, que essa exclusão dele está acontecendo porque ele é cego. Porque se a gente olha o currículo dele e olha a experiência dele, ele cabe em muitas posições das que ele já se candidatou. E para muitas ele nem foi chamado para entrevista, para a maioria. Então, acho importante dizer isso. E quando a gente conta cases de sucesso, me vem à cabeça a Michelle, eu sou a Xará, a Michelle que perguntou, que há uns 12 anos atrás ela foi fazer a entrevista ela é uma mulher cadeirante que tem uma história de deficiência adquirida e que quando adquiriu não estava nem com o ensino médio assim, ainda completo, correu atrás, foi estudar e aí foi se candidatar para uma vaga num banco internacional, um banco de investimentos, que o inglês era importantíssimo. E quando ela fez a entrevista, ela falou assim, olha, se vocês me derem oportunidade, em 2 anos eu vou estar falando inglês. E assim aconteceu. A empresa deu a oportunidade para ela, mesmo sendo naquela vaga que no primeiro e no segundo ano ela ficou na roubada sem o inglês, mas com a liderança preparada. E a gente prepara a liderança e a equipe que vai receber. É muito importante a gente conversar com a equipe, que a gente dê a oportunidade para a pessoa com deficiência se apresentar desde o primeiro dia, com a deficiência dela fazendo parte. A gente dê oportunidade, incentive que ela faça isso, porque também tem muita gente com deficiência, principalmente com deficiências ocultas, que foram formados para não dizer sobre a sua deficiência, para não ser excluído. Então, quanto mais a gente incentiva a naturalizar esse assunto, mais dá certo a nossa inclusão, mais a gente tem equipe, pessoas aliadas para dar certo, como deu a história da Michelle, porque ela tinha apoio
e não equipe concorrendo com ela. Ela tinha equipe cooperando com ela, e a história dela é uma história de sucesso, assim. Que incrível, né, Carol? E a história de tantas outras pessoas quando elas têm realmente a oportunidade, né? E isso que faz a diferença. Eu adorei aqui esse bate-papo, acho que é super inspirador. Você, Carol, é uma pessoa super inspiradora para profissionais de RH, para os profissionais com deficiência, para todas as pessoas que entendem de verdade a importância, né, da inclusão. Então, a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho, então quero te agradecer, Carol, por aceitar estar aqui com a gente, por esse bate-papo, por principalmente compartilhar a sua experiência. Sei que tem algumas dúvidas aqui ainda, então recomendo que a galera ou chame a Carol para trocar essa ideia sobre esse tema, mas também mande nas redes sociais do PandaPé, a gente está como PandaPé Brasil no LinkedIn, então podem mandar as dúvidas de vocês que nós vamos respondendo também por lá. Mas antes de encerrar, quero comentar que quem ficou com a gente até aqui, até agora, já está concorrendo ao sorteio de 2 kits especiais do PandaPé, com mochila, squeeze e o Pandinha, que é super querido, super requisitado aqui. Então, vocês também estão concorrendo com o Moleskine. E depois o nosso time vai fazer esse sorteio, vai entrar em contato com vocês. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem perdeu alguma parte do bate-papo, acompanhe nas redes sociais do PandaPé também, porque nós vamos deixar esse bate-papo salvo. Então, recomendo muito que vocês compartilhem com outras pessoas que também têm as mesmas dificuldades aí em termos de contratação, de inclusão PCD. Tema super importante, não o que a gente está falando aqui, né? Não sobre uma data, não sobre uma ação específica, mas que isso se torne realmente algo que faz parte do negócio. Então é isso, Carol, deixa o espaço para você se despedir, falar um pouquinho sobre a Talento Incluir, deixar suas redes sociais também. Ai, gente, quero agradecer. Estou vendo o pessoal aqui na rede agradecendo, me mandando um beijo, um abraço, agradecendo aí meu conteúdo. Obrigada. Para mim é uma super oportunidade de estar aqui, de trazer essa pauta, né? Que é a pauta que eu venho defendendo na minha carreira, na minha existência, e ter parceiros como vocês, Bia, é importantíssimo para a gente alcançar tudo isso que a gente contou aqui, que a gente ainda tem como objetivo, né? E também algumas pessoas perguntaram um pouco mais, a pesquisa chama Radar da Inclusão. Nas redes sociais, na rede da Talento Inclui, toda a divulgação, a gente também vai transmitir o evento online, então também vai ter oportunidade de todo mundo pegar em primeira mão os indicadores de 2025, e na rede já tem os resultados de 2024, tá bom? Obrigada, viu, Bia? Perfeito, Carol, eu que agradeço, foi um bate-papo muito legal, espero que você esteja com a gente outras vezes também, nós em vários projetos juntos, tenho certeza que tem muita coisa aí pela frente, e vocês que estão assistindo, se quiserem continuar acompanhando, aprendendo, o PandaPé tem várias ferramentas e conteúdos para apoiar as empresas na construção de processos seletivos e recrutamentos mais humanos e inclusivos, desculpa. Então, continuem acompanhando as redes sociais do PandaPé, acesse o nosso blog, lá no site a gente tem também várias dicas, vários conteúdos, materiais para vocês colocarem em prática e com certeza vão enriquecer aí a trajetória de vocês como profissionais e como profissionais que se importam e que colocam em prática essa diversidade e a inclusão. Então é isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Carol. Obrigada, Angélica, também. E até a próxima. Obrigada, Bia. Tchau, gente. Tchau, Angélica.